Olha, tem esse convite, mas tem também um pedido que eu fiz na quinta-feira, e a senadora Ana Paula Lobato também, de exoneração do Roberto Campos Neto. Porque na lei que criou a autonomia do Banco Central, tem um ponto que permite afastamento do presidente e diretores por desempenho insuficiente. Eu elenquei vários itens em relação a esse desempenho insuficiente. O fato é que é inconcebível nós temos a maior taxa de juros do mundo, taxa Selic de 13,75, quando a inflação despencou para 3,4 no ano, no acumulado de 12 meses. A inflação despencou. A inflação que era 10% sobre Bolsonaro está em 3,4. Como é que se mantém uma taxa de juros como essa? Mais de 8% de juros reais. O segundo país do mundo que mais tem taxa de juros é o México, com 4. Estados Unidos, juros negativos. Europa, juros negativos. Olha, o Campos Neto está travando a economia brasileira. Parece uma política de sabotagem ao Brasil e ao governo do presidente Lula. Veja bem, o Lula foi eleito com um programa que falava de crescimento econômico, de geração de empregos, distribuição de renda. Essa lei da autonomia, o que é que fez? O Lula é eleito presidente da República e ele não tem um banco central. Ele não tem controle sobre a política monetária e política cambial. Ele só tem controle sobre a política fiscal, sobre o orçamento. Então é como se tivesse uma política econômica dividida. Metade é do Lula e metade é de um diretor indicado por Jair Messias Bolsonaro, um presidente que até fevereiro desse ano participava de um grupo de WhatsApp chamado Ministro de Bolsonaro. Eu acho que é uma política clara de sabotagem. O governo, a gente pode afastar Campos Neto, basta ter 41 votos no Senado Federal, e isso é possível. Chico. Até porque, deputado, hoje você pega a crítica à taxa de juros, você encontra ela também digamos ali, mais ao centro. O ministro da Agricultura, no lançamento do Plano Safra, critica também a taxa de juros. Você tem o Alckmin, você tem empresários, você tem a Luiza, do Magazine Luiza, você tem um segmento que digamos que não é só a esquerda. Você tem o centro já reclamando. Você está gerando quase uma unanimidade nacional contra essa taxa de juros e ela se mantém. Mas você fala de uma maioria para derrubar o Campos Neto no Senado. Até que ponto essa conta é real? Você acha que dá para chegar a essa resposta, que deveria ser a resposta política necessária para o país? Olha, eu acho que dá, justamente por esse teu argumento, Chico. Prazer falar contigo, Chico. No começo era o Lula reclamando. A Gleisi tuitava, eu Sim. falava. Agora o movimento é um movimento muito mais amplo. Você veja uma nota duríssima da Fiesp, a Confederação Nacional das Indústrias. Você veja a Miriam Leitão, que às vezes na economia nós temos Exato, divergências, ela tem uma posição exato. mais liberal. Ela chamou o Roberto Campos Neto de negacionista. Né? Então, tem um acúmulo aí. A Luísa Trajano fez aquele desabafo no encontro com o varejista, dizendo para o Roberto Campos Neto, na cara dele, as empresas estão quebrando, presidente. As empresas estão quebrando. Então, tem um movimento crescente aí nesse sentido. O Alckmin fez uma fala muito importante na semana passada. Ele disse, é engraçado, ficam falando de ajuste fiscal, da gente cortar 1 bilhão aqui, cortar outro bilhão ali, e numa mudança de taxa de juros como essa, nós estamos falando às vezes de 200 bilhões. Você sabe qual é o custo fiscal, Chico, do pagamento dessa taxa de juros Selic em 13,75? No acumulado dos últimos 12 meses, nós gastamos 720 bilhões no pagamento de juros. Para você ter uma ideia, o orçamento da saúde, todo o orçamento da saúde, nós estamos falando de 180 bilhões. É, na verdade, uma política de transferência de renda para os milionários, para os rentistas. Né? É por isso que tem uma blindagem política tão grande. É que, na verdade, aqui no Brasil tem muita gente ganhando dinheiro com a aplicação de títulos da dívida pública, e é por isso que esse é um tema quase proibido. Eu acho que, por esses motivos, há condições da gente construir uma maioria no Senado Federal. O Senado já está reagindo. Né?
Eu falo isso, sabe por quê? Porque o mandato do Campos Neto é até o final de 2024. Ele vai dar trabalho até lá. Porque, veja, digamos que comecem a baixar a taxa de juros em agosto. Mas eu tenho olhado o posicionamento do mercado, tem gente que vai baixar 0,25. Que é o que deve acontecer, né? Tem gente dizendo que vai baixar 0,25 em agosto, 0,25 no final de setembro. Isso é muito pouco, entendeu? Então, eu acho que o Roberto Campos Neto vai continuar com essa política de sabotagem, puxando o freio de mão, tentando atrapalhar. Porque o que é que Bolsonaro quer? O Bolsonaro quer atrapalhar o Lula, a turma do Bolsonaro, dessa oposição, de um setor das elites. Como é que ele atrapalha o Lula? É segurando o crescimento da economia. É isso que pode tirar um pouco da popularidade do Lula. Eu queria chamar a atenção para vocês para essa tese da inflação, que a inflação era 10%, caiu para 3,4%. Se tem uma coisa que a gente está sentindo nas ruas, inclusive, as pessoas estão vendo o impacto da inflação na vida delas. Aqui no Rio de Janeiro, o botijão de gás era R$120, está 80. A gasolina, que chegou a 8, está 5,20, 5,40. Tem gente que fala, o Lula tem muita sorte. Não é sorte. Teve uma decisão política de mexer na política de preços da Petrobras. Isso teve um efeito sobre toda a economia. O diesel era 7, está 5,16. E aí, acaba influenciando tudo, viu, Chico? Você veja, o óleo de cozinha era R$13, está R$4. Né? O Lula está chegando no momento, no meio desses 6 meses de governo dele, no momento, eu diria o melhor momento do governo dele, que é com baixa da inflação e com baixa do desemprego. Só falta resolver esse problema dos juros pelo Banco Central. Deputado, Fala, acho que você vai falar mais alguma coisa. Não, só ia falar o meu clássico perfeito. A gente tem inclusive uma figurinha que vocês não sabem, a gente tem uma figurinha no nosso grupo de WhatsApp interno aqui do Chico falando perfeito, que a gente usa bastante. A gente precisa liberar essas figurinhas pro WhatsApp, né? Gente, vai ser um sucesso, que a gente tem de figurinha que vocês não imaginam. Vamos fazer um pacotinho depois para mandar para as pessoas. Mas, deputado, primeiro é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu queria te perguntar, eu vou ligar um tema a outro, né? Para tirar o Campos Neto precisa de disposição política. O governo precisa querer, o presidente Lula precisa pessoalmente querer que o Campos Neto saia. E aí esses processos que você, a senadora Ana Paula, tocaram, podem vigorar. Ao mesmo tempo, eu vou trazer uma notícia sobre a sucessão do Lira, que tem a ver também com esse debate sobre o Centrão e a participação dele no governo. Já existe um debate na Câmara dos Deputados sobre quem vai substituir o Lira, lembrando que isso só vai acontecer em fevereiro de 2025, mas isso já é um tema tratado nos bastidores do Congresso. O governo precisa aumentar os números de votos em favor do presidente Lula, em especial na Câmara dos Deputados, e alguns membros do governo, ouvidos por algumas matérias do Estadão, do Globo, nessa semana, dão conta de que o governo está negociando com o Lira a sucessão do Lira para esse próximo mandato. Inclusive o nome do Eumano, né, o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, é o favorito para fazer isso. Como é que o governo vai conseguir... Elmar. Como é que o governo vai conseguir fazer essas mudanças, como, por exemplo, do Campos Neto no Banco Central, ainda negociando essa difícil relação com o Centrão na Câmara dos Deputados, Lindbergh? O William De Luca, prazer falar contigo, viu, meu irmão? Deixa eu te falar, na verdade, para afastar o Campos Neto, é necessário 41 votos no Senado. A situação no Senado é muito melhor do que na Câmara, a situação política, é uma situação mais fácil. A gente aprovou o Zanin com 58 votos, a votação do arcabouço, o governo teve 57 votos. Né? Então, eu diria que o Senado é uma coisa diferente e é melhor. Na Câmara ainda tem muita água para rolar, viu? A eleição para o sucessor do Lula é daqui a 1 ano e meio, tem o Elmar, que é candidato, tem o Marcos Pereira, do PR, que é candidato, tem o Isnaldo, do PMDB, que é candidato, tem o Brito, do PSD, que é candidato, está cheio de candidato. Então tem que esperar para ver o que acontece. Agora, creio que nessa questão do Senado a gente tem como avançar, tem como prosperar. E o presidente Lula, essa decisão do presidente Lula, se tem uma pessoa que desde o começo entendeu que a forma deles atrapalharem o governo do presidente Lula e amarrarem o governo do presidente Lula, que é pelo Banco Central, foi o Lula. O Lula desde o começo. O Lula em nenhum momento vacilou em relação a essa questão.
Você sabe, inclusive, que esse tema dos juros, a gente tem que ampliar o escopo, porque a gente fica falando muito em taxa Selic e a gente tem que falar mais na vida das pessoas, tem que falar em cartão de crédito. William De Luca, como é que se justifica as pessoas aqui no Brasil pagarem mais de 400% de juros de cartão de crédito? Isso é um escândalo, isso não existe em canto nenhum do mundo. Se uma pessoa deve R$1.000, se ela não paga, ao final do ano está em R$5.000. Então a gente tem que popularizar esse tema. Você sabe que fizeram uma pesquisa com a avaliação do governo do presidente Lula, quando perguntaram sobre a posição do presidente Lula sobre os juros, 80% da população brasileira apoiou o presidente. Então as pessoas sentem, né? Eu diria, quando a gente olha a história do Brasil sempre é história de golpes. Quando um governo popular vence a eleição, eles tentam, de alguma forma, criar dificuldades e até destituir. Aconteceu assim com Getúlio, o suicídio de Getúlio foi uma resposta a um golpe dado. Tentaram impedir Juscelino de assumir ali. Depois teve o golpe militar. E a gente viveu o golpe recente agora na história do Brasil, com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff e a prisão do presidente Lula. Eu diria que se tem um caminho para essas elites tentarem conspirar contra o Lula, é através do Banco Central, para tentar reduzir a popularidade do Lula, impedindo que a economia cresça. Porque a lembrança do Lula é essa, é crescimento econômico, geração de empregos. Então eles estão, eu acho sinceramente que é uma política de sabotagem. O Reinaldo Azevedo chegou a falar que o Banco Central hoje é o último refúgio do bolsonarismo. É dessa forma que eu vejo. Me permitam dizer uma última coisa. Eu acho que foi muito importante o julgamento do Bolsonaro ontem, o voto consistente do ministro Benedito Gonçalves, relator do caso. Porque atentado contra o Estado Democrático de Direito é crime grave. O que Bolsonaro fez não foi só aquela reunião com os embaixadores. O que Bolsonaro fez foi a construção, desde o começo, de um processo para as pessoas desacreditarem o sistema eleitoral brasileiro. E esse processo levou a uma tentativa de golpe. Eu espero que ele seja inelegível e seja responsabilizado criminalmente, porque Bolsonaro tentou dar um golpe. Assim como o Moro no passado, ao meu ver, o Moro lá atrás, com a Lava Jato, ele não tentou dar o golpe, ele deu o golpe. Ele tirou o Lula, que era o favorito das eleições, prendeu injustamente o Lula e conspirou para que Bolsonaro fosse eleito. Então eu queria registrar aqui a minha satisfação com a qualidade do voto do ministro Benedito Gonçalves.